Ô Flávio, e o pessoal tá te perguntando muito, por exemplo, da transação da MLS. Tá te fazendo muita pergunta de Messi, futebol, Estados Unidos. Porque eu e Caio a gente sabe, né? Sim, é O só. quanto você tem de participação nisso, o quanto que você realmente se envolveu nisso. O pessoal tem perguntado, como é que você tem Cravou respondido? o nome na história da MLS, né? Fez parte pra sempre, né? Cravou Então, vai total. ser animal. É Conta um pouco aí pra galera É saber. legal, é curioso o sport business, assim. É, Você sabe, né? É curioso. Principalmente no Brasil, cara, país do futebol. Então tem essa curiosidade também. Você tá ligado nisso, né? Tem essa Então, curiosidade. eu respondo sobre MLS há muitos anos, né? Mas o Messi deu E, uma bombadinha agora, né? Deu uma superaquecida no são papo. ondas, né? É, ondas. São Exato. ondas. Então, nesse momento, tá quente esse assunto. Daqui a 2 meses, esfria um pouco mais. Mas nesse momento ainda tá quente, não é o assunto, a contratação do Messi. A MLS teve várias ondas, né? A formação da Liga em 1996. A Liga existe há 27 anos. A uhum. MLS é um bebê. 27 anos é nada, cara. Tem um time. Quem Qualquer fundou a time liga? brasileiro Tem um tem. cara, um americano, que Não, falou: não, quer não, saber? não é Vamos um. nos unir aqui. Não, eu vou contar a história. Tá. Não é como é que funcionou. Ah, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Sim. Pensa o seguinte: os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. E entenda que futebol, empresa, qualquer coisa, só prospera dentro de um grande mercado. Essa é a primeira regra do jogo. Ah, muito bom. Começa assim o. Deixa eu até anotar. Começa assim a brincadeira. Então, vejamos aqui o cenário em 1992, mais ou menos. Europa com o futebol consolidado, a América do Sul com o futebol consolidado. Sim. Vamos pensar como FIFA, tá Sim. legal? A Ásia meia boca. E Estados Unidos, o maior mercado do mundo, fora da brincadeira. Não existia futebol profissional nos Estados Unidos. Em 1992, não existia futebol profissional. Ah, não, mas o Pelé não jogou lá em 1970? Jogou, Cosmos, né? isso, jogou num clube Pode crer. e faliu. Tudo faliu. O futebol nos Estados Unidos faliu. Não tinha futebol profissional ali em 1992. Entendeu? O negócio tinha acabado. E isso era uma coisa que a FIFA queria. Poxa, por que a FIFA queria que o futebol acontecesse nos Estados Unidos? Porque lá é o maior mercado do mundo. E lá é onde está a grana. Esse é o motivo. Deixa eu, antes de avançar na história, deixa eu falar um pouco mais sobre esse conceito de mercado e futebol, para a gente quantificar o quanto isso é impactante. Eu morei em Portugal por 3 anos. Direto. 3 anos consecutivos. Meu filho jogou no Benfica, que é um Benfica, Sporting e o Porto, são os 3 maiores clubes lá de Portugal. E o futebol, o português, ele é apaixonado, ele é fanático por futebol, mas muito fanático. Eu não sei se é mais que o brasileiro, muito que provavelmente. Ele é O muito. Benfica é o maior? De lá? Se eu falar que Benfica é o maior, você já vai ter treta no meu, Entendi, no entendi. meu, né? Eu assim, eu no Portugal sou Benfica, Entendi. não é? Então, agora pensa o seguinte: por que o Benfica, o Porto e o Sporting, que são clubes muito bem organizados, com uma estrutura de clube espetacular, Benfica é mais que centenário, por que não emplaca? Por que o Benfica não vira um Barcelona? Por que o Benfica não vira um Real Madrid? Um Palmeiras. Não me provoca. Não me provoca. Por que será que o Benfica não explode? Ele não é um clube de destaque. É uma pergunta. A primeira coisa que vem na cabeça de um torcedor ele pensa, não tem uma visão de futebol, não é uma capacidade de futebol. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a capacidade dos diretores de futebol, dos dirigentes do clube em Portugal. Tem a ver com um fator, que Portugal tem 10 milhões de habitantes. É um mercado mínimo. Mínimo.
Não existe o que fazer pro Bragantino ser campeão brasileiro. Não tem como. Não tem como. Não dá pro Cabo Frio vencer o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. É impossível. Mas por quê, Flávio? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Essa é a verdade. Essa é a realidade nua e crua. Não tem grana. O Palmeiras ganha bastante, como o Flamengo ganha bastante. Por quê? Porque tem mais Sentiu dinheiro. um tom de vingança nessa resposta. Não, que isso, Sim. cara? Falei que o Palmeiras ganha bastante, cara. Que vingança, É verdade, rapaz. é Deixa de ser ingrato aí, é verdade, cara. é verdade. Fiz Você um é fofo. elogio aqui, Você é cara. um fofo, você é um fofo, amigo fofo. Então o que acontece? Os caras ganham mais dinheiro. Mas ganham mais dinheiro por quê? Porque na divisão, qual é a principal receita de um clube? Não é ingresso. Não é camisa. Esse negócio é camisa, esquece. É direito de televisão. Direito de transmissão. Aí tá o dinheiro. Por que aí tá o dinheiro? Porque aí tá a escala. No estádio só cabe, sei lá, 40 mil. Na televisão cabe 30 milhões. Então a escala tá no direito de transmissão. Exato. Mas se você tem uma população de só 10 milhões, você já limitou a escala. Então a receita vai ser pequena. Então os times de Portugal, se eles não ficassem bons em vender jogadores, já tinham quebrado, tinham falido. Os caras ficaram bons de vender jogador porque não tem receita de televisão. Então não vão fazer frente nunca. Entendeu? Então o que acontece? Os Estados Unidos é um mercado de mais de 300 milhões de habitantes. Tudo de classe média. É um mercado trilionário. Então a FIFA, que não é boba, pensou, a gente precisa entrar nesse mercado, cara. Pô, América do Sul aconteceu futebol. Europa aconteceu futebol. Qual é a próxima fronteira? É os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se candidatou para ser receber a Copa em 1994 e fez parte da negociação para aceitar os Estados Unidos como anfitrião da Copa de 94, que o Brasil foi campeão, que fosse formada uma liga profissional. Então essa foi a exigência. E foi negociada as bases dessa liga profissional. Não pode ter política. Aqui nos Estados Unidos não quer esse negócio de política, essa coisa de CBF, essa coisa de política. Aqui não. Vai ter ali a federação, mas aqui nós vamos ter uma liga privada como a gente tem no futebol americano, como a gente tem no basquete, como a gente tem no beisebol, que é parte da cultura americana. A cultura americana é baseada a cultura de sport business, do esporte americano, é baseado em ligas. E essas ligas são ligas privadas. Essa era a condição. A FIFA aceitou essa condição. Que é importante a gente fazer o futebol acontecer nos Estados Unidos. E aí foram reunidos alguns empresários nos Estados Unidos, muitos deles que já eram donos de clubes do futebol americano, já eram do Sport Business, eles se reuniram e fundaram ali os primeiros clubes da MLS, se eu não me engano foram uns 6 ou 8 clubes, os primeiros clubes. Vamos fundar esse clube. E foi fundado em 1996, 2 anos depois que a Copa do Mundo foi realizada, a promessa, o acordo foi cumprido. Foi fundada a MLS em 1996. A partir daí, o caminho da Major League Soccer, que é a liga de futebol, foi um caminho exatamente copy and paste do que foi copia e cola o caminho das outras ligas, que são um mega sucesso. Ou seja, já foi copiado um modelo de negócio. Já nasceu com um modelo de negócio, com segurança jurídica, porque já estava há décadas funcionando, com bilhões de investimentos de empresários poderosos botando dinheiro para fazer a coisa acontecer. Uma validação anterior, né? Por causa dos outros com toda a validação, exatamente. Então já tinha caras que já tinham ganhado muito dinheiro no Sport Business que entraram nesse negócio. Bom, os primeiros anos são sempre os mais difíceis. Por quê? Quando você forma uma liga, não adianta você, criei uma liga, botei dinheiro aqui, porque essa é a confusão que as pessoas fazem. Não, a Arábia Saudita vai ser o bicho. Não vai ser. Vai morrer o príncipe lá, quando chegar o novo príncipe, ele vai chegar, agora eu quero cricket. Acabou. Porque nada se forma com dinheiro estatal. Não é com dinheiro estatal que se forma um esporte. O esporte ele se forma com interesse coletivo de uma grande massa com escala. Coisa que não tem a Arábia Saudita, que tem 30 milhões de habitantes.
Então pode comprar quem for, pega lá uma caneca de petróleo, pega lá o petróleo, compra o Cristiano Ronaldo, compra quem quiser. Cava. Daqui a pouco o Cristiano Ronaldo sai e o povo lá não tem lá esse mesmo interesse pelo futebol. Foi o que aconteceu na China. O Jinping lá botou dinheiro pra caramba lá, puxou, não, agora cadê? Febre, né? Cadê o futebol chinês? Desapareceu, sumiu. Porque tudo que pega dinheiro estatal pra botar dinheiro, isso é artificial. Não é mercado. É uma coisa artificial. Quando é mercado, precisa de grana, de investimento e de tempo. O ingrediente tempo é importante para a coisa funcionar. Por quê? O tempo é o que cria a cultura. Então, a América do Sul tem cultura de futebol, a Europa tem cultura de futebol. O que está sendo formado nos Estados Unidos é cultura de futebol. Então, o início de uma liga é sempre muito difícil. Sim. Porque não existe ainda a cultura do futebol, você vai formando a cultura do futebol, isso leva décadas. Então, lembrando aqui, a MLS existe apenas há 27 anos. Aí começou ali em 1996. Em 2007, teve, se não me engano, 2007 ou 2006, mas teve um evento importante. A ida do Beckham para a Liga. O Beckham, ele foi como jogador, o cara saiu lá do Real Madrid, no topo, se não me engano, com 30 anos de idade. Ele foi pro Galaxy, né? Ele foi pro Los Angeles Galaxy, que era um desses clubes iniciais, e trouxe um pouco mais de visibilidade. O que acontece quando você traz visibilidade? Você atrai empresas, você atrai Foi o patrocinadores. primeiro famosão, o tipo de jogador que foi? Teve outros também. É que esse foi mais relevante. Não é? Você teve outros famosos. Henry jogou na Liga. Não é? Você teve vários. Você não lembra de ninguém antes do Beckham mesmo. Teve também, né? Teve, mas na realidade assim, o Beckham foi muito impactante. Sim. E aí você traz uma visibilidade de patrocinadores, da televisão, aí você começa a trazer a liga, ela vai entrando num outro nível de relevância. E aí, em 2013, teve um outro fato relevante na liga. A entrada de um brasileiro na liga, um tal de um Silva, lá do Brasil, entrou na Liga em 2013 e trouxe o Kaká. O Kaká foi outra coisa de impacto que trouxe para a Liga. Kaká era o último brasileiro campeão do mundo. Só que esse Silva não entrou dentro de campo, né? Ele entrou... Esse. Silvão ali. Silvão ali, meu amigo. Exato. E aí, Mr. Silva. Não, mas aí foi o Kaká. O Silva não entrou em campo, mas trouxe o Kaká que entrou em campo. E aí foi mais uma onda. Não é? E aí, em seguida, aqui nesse momento agora vem Messi, que também traz uma outra onda de visibilidade. É importante dizer o seguinte: o Messi vai mudar. Não, para. O Messi é um jogador de futebol. Ele traz muita visibilidade. E essa visibilidade agora, ela faz o quê? Ela faz a Liga dar mais um passo. Então a gente está aí, vamos supor, no 10º passo. A gente está indo do 9º para o 10º passo. Messi é parte desse processo. Você vê, antes do Messi chegar, já tem mais de 20 estádios construídos. É um influenciador que joga bola, né? O Messi é um influenciador que joga bola. Que joga bola. Isso, ele tem, sei lá, quantos milhões aí? Uns 400 milhões. 400 milhões de seguidores. Soma aí no Instagram. Acho que só de Instagram deve ter uns 400 milhões. Ele deve ter, no geral, uns 700, 800 milhões. Pois é. Quase 1 bilhão de seguidores. Então o Messi tem uma figura que traz essa visibilidade. Agora é muito importante entender o seguinte, é muito importante. Esse crescimento agora está chegando num ponto que eu entrei em 2013 e saí em 2021. Eu participei, por exemplo, de conversas sobre Messi. A gente, a cada 3 meses, só para as pessoas entenderem o modelo de MLS, quem é dono da MLS? São os clubes, são os donos da MLS. Não é a MLS que é dona do clube. É o contrário. Os clubes são donos da MLS, ou seja, os donos do clube. Eu era dono da MLS. Eu era sócio do Beckham. Uma parte igual. Então, ou seja, cada dono de clube é sócio entre si. Então, assim, dentro de campo, a gente competia com o Miami. Inclusive, historicamente, Orlando ganhou mais Orlando que perdeu. Mas dentro de campo, a gente era sócio. Desculpa, fora de campo, a gente era sócio. E qual era o nosso papel como sócio? Construir o futebol nos Estados Unidos. Só isso é uma puta disrupção, né? Você imagina o dono o presidente do Corinthians sentando com a presidente da Palmeiras, sendo sócios, e vamos construir o futebol brasileiro. É impensável no modelo brasileiro. Você entendeu? Então, por exemplo, quando traz Messi, eu participei
de parte das conversas, não é? E participei de 100% das conversas da renovação da MLS com a Adidas e do contrato de transmissão que foi vendido para a Apple, que foi super inovador. Hoje na Apple TV qualquer pessoa assiste MLS. Foram ações da minha época, que eu estava lá, eu fazia parte desse comitê de novos negócios e de broadcasting. E aí, o que acontece? Quando a gente já conversava sobre o Messi, penso se isso seria viável no Brasil. Miami mesmo pagou 1/3 da conta do Messi. 2/3 da conta do Messi. Talvez no máximo metade. No máximo, nem metade, acho que menos da metade. O restante é uma vaquinha de todos os outros clubes para pagar o Messi pro Messi jogar em Miami. Tem cabimento você pensar que o Palmeiras vai pagar parte do salário de um jogador para jogar no Corinthians? Na cultura brasileira não tem cabimento. Não encaixa, essa peça não encaixa. Mas como assim, Flávio, fez essa vaquinha? Eu explico a vaquinha. Porque a receita da Adidas é da Liga, e a Liga é de todos. A receita da Apple TV é de todos. Quando todos concordam que parte da receita da Adidas e parte da receita da Apple é para pagar Messi, é todo mundo pagando Messi. Exato. Sim. Entendeu? Ou seja, mas por que todos os oponentes concordariam em pagar metade da conta do Messi? Que ele vai influenciar na Porque escala de todo ele mundo, né? vai contribuir com o crescimento do futebol nos Estados Unidos como um todo. E esse é o objetivo número 1 de todos os clubes dos Estados Unidos. Crescer a MLS. É crescer a MLS. O objetivo número 1 do Orlando City era o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Em primeiro lugar. Dominação. Em segundo lugar... Ganhar título. Exatamente. Em segundo lugar, os interesses do clube. Em primeiro lugar, os interesses da liga. Isso a gente chamava lá de single entity. Entidade única. Boa.